Olá, seja bem-vindo ao canal Fábio Pereira. Uma alegria estar com você aqui no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, está escrito aí, olha, inscreva-se bem embaixo, aperte lá, se inscreva, aperte nos sininhos para que você possa receber as nossas notificações, dê um ok, um like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos ver a imitação de Cristo, dando continuidade à série Imitação de Cristo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. O tema de hoje é juízo e castigo dos pecadores. Juízo e castigo dos pecadores. Vamos ter que a imitação de Cristo tem a nos ensinar neste dia, em que nós estamos refletindo sobre esta temática da presença do juízo de Deus e, claro, o castigo dos pecadores. Então diz a imitação: considera o fim em tudo o que fazes, como terás que te apresentar diante de um juiz que julga segundo a justiça, e a quem nada escapa, nem se deixa iludir com benesses, nem com vãs desculpas. Pobre e insensato, quem teme contrariar os homens e não sabe o que responder a Deus por seus pecados. Considera o fim em tudo que fazes, como terás que te apresentar diante de um juiz que julga segundo a justiça. Então, nosso justo juiz é Jesus. Nós já devemos viver hoje, até uma contrição, considerando o fim útil, ou seja, olhando já lá na frente, olhando o fim que a meta que nós temos lá na frente. Se você tem a meta do céu, então todos os dias é o dia de nós refletirmos sobre essa meta do céu, buscar o céu. E a busca do céu requer de nós, exige de nós a luta contra os nossos pecados que estão aí na nossa vida, constantemente, e que nós precisamos nos libertar deles. Pobre e insensato quem teme contrariar os homens e não sabe o que responder a Deus por seus pecados. Às vezes a gente quer contrariar os outros, mas não sabe responder a Deus, Responder a Deus por causa dos nossos pecados. Porque às vezes o que acontece? Nós achamos que o outro é mais pecador do que nós. Nós não nos colocamos no lugar do outro e às vezes nós queremos julgar o outro e condenar o outro sem olhar para nós mesmos, E essa é uma grande fragilidade nossa, da nossa humanidade. E diz a imitação de Cristo: hoje teu esforço é compensado, tuas lágrimas aceitas, teus clamores ouvidos, e tua dor é satisfatória e purificadora. Então, o nosso esforço é compensado, a nossa lágrima é aceita, o nosso clamor é ouvido, a nossa dor é satisfatória e purificadora. Mas, para que ela seja realmente satisfatória e purificadora, não é só um ato de Deus, da graça de Deus que desce até nós, mas também um ato nosso que se coloca em direção à graça e clama a graça de Deus para que a nossa conversão aconteça. É muito melhor purificarmos-nos agora dos pecados e corrigir os maus hábitos do que deixar isso para a vida futura. É porque às vezes a gente diz assim: está tão bom hoje do jeito que eu estou vivendo, o pecado é delicioso, o pecado é atrativo, gostoso, E diz uma música do Padre Zezinho, falando sobre a castidade, Diz que laranja lima é doce num momento, depois se torna amarga, Diz a letra da música. Não da música, é laranja lima mesmo. É doce só no momento,
depois, gente, há uma amargura só. É muito melhor purificarmos agora dos pecados e corrigir os maus hábitos do que deixar isso para a vida futura. É melhor corrigir agora, porque na vida futura, gente, nós não sabemos o dia de amanhã, só Deus pertence. Portanto, Deus nos dá o hoje para que no hoje da nossa vida haja uma transformação, haja um rompimento com a vida passada, com os pecados que nós cometíamos ou estamos cometendo hoje. Só os pecados serão eliminados por aquele fogo. Qual fogo? O fogo da misericórdia de Deus. Só os pecados. Quanto mais os evitares, deixando de seguir tuas próprias inclinações, menos oferecerás matéria a ser eliminada. O castigo dependerá do pecado que foi cometido. Veja, o castigo dependerá do pecado que foi cometido. Aí nós temos pecados leves, temos pecados graves, temos pecados mortal, né? E aí, qual é a graduação desse pecado? Aí eu oriento você até pegar o catecismo da Igreja Católica e procurar lá na parte dos sacramentos, onde vai estar falando sobre os pecados, esse nível de pecado, né? Pecado leve, pecado grave, o pecado venial também que tem, e o pecado mortal. Essa graduação de pecados, sendo maior ou menor, sempre é pecado, e sempre vai nos impedir de alcançar o céu, que é o nosso fim último, ou que deve ser o nosso fim último. Os frouxos, diz a imitação de Cristo, serão punidos com aguilhões ardentes, os gulosos com fome e sede, os luxuriosos, dados aos prazeres lascivos, serão cobertos de piche e de enxofre, e por causa da dor, uivarão como cães raivosos. Cada vício terá então o seu próprio castigo. Os vaidosos, diz a imitação de Cristo, serão completamente envergonhados, e os arvoros relegados à mais extrema miséria. Numa única hora, o castigo então sofrido equivalerá ao que é agora uma dura pena de 100 anos. Nossa, é muita coisa, gente. Nós precisamos reconhecer realmente que somos pecadores, que nós necessitamos da graça de Deus, que nós necessitamos desta graça que é derramada sobre nós, uma graça de conversão. O pobre e o humilde, revestidos então de toda a segurança, terão então os soberbos a seus pés, porque os pobres sofrem, né? Sofrem muito, os pobres e humildes sofrem muito, às vezes, aos pés daqueles que são ricos, né? E me lembro aqui da relação que Jesus teve com uma mulher pagã, uma cananeia, em que ela insistia com Jesus: filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos disseram para Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, porque os seus gritos atrás de nós já estão nos atrapalhando. E Jesus olhou para ela e disse: o que é que tu queres? Quero que libertes a minha filha do mal. E Jesus disse: mas não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aí vem a palavra de sabedoria desta mulher, que é uma profissão de fé. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Vá, mulher, tua filha está liberta. Veja como a ação de Deus é uma ação misericordiosa que vem ao nosso encontro. Sempre a ação de Deus vem ao nosso encontro. E diz ainda a imitação: toda tribulação será então motivo de glória
e toda a maldade deve fechar a boca, como diz o Salmo 107, versículo 42. Alegrar-se-á então o cristão fiel e chorará quem despreza Deus. Exultará então quem viveu aflito mais do que quem passou a vida numa boa. As roupas humildes terão então mais brilho do que o luxo dos ricos. A casinha do pobre será preferida às mansões dos grandes. Veja que a imitação de Cristo hoje vem nos dar grandes ensinamentos, né? O silêncio terá sido mais precioso do que as longas trocas de ideias. As boas obras valerão mais do que as belas palavras. A vida austera e a dura penitência valerão mais do que todos os prazeres do mundo ou mundanos, né? As alegrias deste mundo não são compatíveis com as futuras no reino do Cristo. Então as alegrias desse mundo passam, né? Vão passar. Não vale mais do que a eternidade, as alegrias da eternidade. E aí, esse livro, né, o tema de hoje que nós estamos vendo, né, que é Juízo e Castigo dos Pecadores, no número 7, a imitação de Cristo cita Eclesiastes 1, versículo 2. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e a Ele somente servir. Exceto amar a Deus e somente a Ele servir. Quem, no entanto, despreza o temor de Deus, não conseguirá de forma alguma se libertar das astúcias do diabo. Vou repetir isso aqui, que é muito claro, muito forte para nós, que estamos seguindo aqui a imitação de Cristo para sermos santos. Quem, no entanto, despreza o temor de Deus, não conseguirá de forma alguma se libertar das astúcias do diabo. Peço a Deus que nos dê a graça dessa libertação, para que nós possamos andar firmes e santos, como Deus quer que nós estejamos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.